Pronto, pronto, pronto. Esse cara se tornou intancável. Gente, antes de eu me radicalizar, eu assistia muito Henri Bugalho. Mas muito mesmo. Depois que eu me radicalizei, eu comecei a achar ele, tipo, muito fraco. Muito fraco. Então, bora lá. Bora lá. Henri Bugalho. Marx tinha razão? Direto da Espanha. Henri Bugalho. Uma pessoa me fez uma pergunta nas redes sociais que eu quero dividir com você a Filósofo. dúvida, porque é uma dúvida legítima, embora ela tenha uma má compreensão do que seja filosofia, mas que vai nos ajudar a compreender qual é o trabalho do filósofo, ou do pensador, ou da própria atividade da filosofia. Né? A pergunta foi o seguinte aqui. É possível estudar filosofia sem criticar o modo de produção capitalista? Não é isso que diferencia a filosofia da autoajuda? Vou além. Filosofia sem luta de classes não é autoajuda? E como eu falei, a pergunta é legítima e eu entendo de onde ela vem, embora Esse piano. Qualquer filosofia sem luta de classes é autoajuda? Eu acho que não é tão simples assim, mas filosofia sem luta de classes é uma filosofia pela metade. Talvez, não sei se pseudo-filosofia, mas uma filosofia pela metade. Eu acho que é melhor esse termo. seja bastante equivocada e tenha uma compreensão vulgar do que seja filosofia. A origem dessa pergunta aqui tem a ver com uma visão marxista. Eu imagino que o cara que fez a pergunta aqui seja marxista e que está presente num texto de 1845 do Marx, que era, na verdade, um roteiro que ele elaborou, né? Eram umas notas que ele elaborou para poder escreveu o livro dele chamado Ideologia Alemã, que foi publicado póstumamente. É um texto de 45 do Marx, como eu falei, e são teses sobre Feuerbach, que era o autor que eles estavam enfrentando nesse livro, né, a Ideologia Alemã, um autor que pertencia ao grupo dos jovens hegelianos. Calma aí. Vamos lá, vamos lá. O que é a ideologia alemã? Primeiro vamos começar por aí, né? A ideologia alemã é um compilado de escritos do Marx, tá? O Marx não escreve um livro chamado A Ideologia Alemã, tá? Então você tem textos soltos do Marx que então na União Soviética pega esses textos e se compila num livro chamado A Ideologia Alemã. O Marx não faz um escrito chamado Ideologia Alemã. É um conjunto de escritos do Marx, tá? E assim, você tem dois livros que é Ideologia Alemã, tá? Você tem um que é só um pedaço e tem um que é o completo. Quando o Stalin assume na União Soviética, ele coloca já estava sendo compilado um livro, né, Ideologia Alemã, mas o Stalin decide ali colocar de uma outra forma, né? Então ele tira o editor do livro ali e coloca um outro editor que coloca a ideologia alemã de um outro jeito, que dá resultado a um livro bem fininho ali, né? Que tem cerca de 100, 150 páginas. Muita gente utiliza esse livro para chamar de A Ideologia Alemã. Agora, no Brasil, depois de anos, veio a ideologia alemã completa, que são todos os escritos, sem essa interferência do governo que o Stalin colocou, né? Que ele coloca um outro editor, mas também com os textos do primeiro editor lá que estava fazendo essa compilação, tá? Então, a ideologia alemã, o livro, a ideologia alemã, que a gente tem completo, ele é um livro bem maior, tá? Que ele tem aí suas 500, 600 páginas. Tá? Então a gente tem dois livros da ideologia alemã, um menor e um maior. Quando ele fala que a ideologia alemã é sobre Feuerbach, ele está fazendo referência somente ao livro pequeno, tá? Porque a ideologia alemã, na verdade, como ela foi primeiramente concebido pelo primeiro editor lá na União Soviética, os textos que o Marx criticavam todos os idealistas alemães daquela época. Então não é só Feuerbach, tá? A ideologia alemã completa, você tem a crítica a Feuerbach, Max Stirner, Bruno Bauer e entre outros idealistas alemães da época. Então não é só sobre Feuerbach. E é bom a gente ter essa ideia do que de fato é o livro A Ideologia Alemã. Porque ele não é concebido pelo Marx como se fosse exatamente um livro, tá? Então, só esse parênteses aí que não é uma crítica ao Feuerbach,
E os jovens hegelianos, Feuerbach não fazia parte dos jovens hegelianos, tá? Feuerbach é um filósofo à parte, que naquela época era considerado materialista, e na ideologia alemã o Marx vai falar assim, ó, não é materialista, é idealista, porque ele não pega o concreto. Ele parece materialista, mas por ele não pegar o objeto concreto, ele faz um idealismo. Então a ideologia alemã é sobre isso. É uma crítica do Marx a os idealistas alemães. Beleza? Anos. E o Marx apresenta suas teses, que seria aquilo que, como eu falei, ele desmembraria nesse livro. E a 11ª tese sobre Feuerbach diz o seguinte aqui, é Marx falando, né? Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo. E nisso aqui resume muito a posição filosófica do Marx e o modo como ele entendia o fazer filosófico, né? Só que isso aqui é uma frase de efeito marxista, uma frase, sabe, impactante, embora o próprio Marx soubesse que é falsa, né? Ela é objetivamente falsa, principalmente porque o Marx ele estudou filosofia, né? Ele era formado em filosofia, tinha doutorado em filosofia. Aí, falsa. Marx está falando, como eu disse, a ideologia alemã é uma crítica aos filósofos idealistas alemães. Quando ele fala que os filósofos só se preocuparam em interpretar um mundo, quanto na verdade o importante é transformá-lo, ele está dizendo especificamente sobre os idealistas alemães. Marx ele não tinha um diálogo filosófico. Marx ele debate método, tá? Antes do Capital, que ele está analisando o capitalismo, Marx está debatendo método, basicamente, tá? Ele não está falando sobre a filosofia de uma maneira geral. E quando os escritos do Marx, ele está sempre dialogando com filósofos alemães e não com toda a filosofia. São raros os textos do Marx que ele dialoga com outros filósofos, tá? Então Marx está falando exclusivamente dos ideólogos alemães, dos idealistas alemães, perdão, idealistas, não ideólogos. Então ele não está falando de todos os filósofos, né? E mesmo assim, o que o Marx quer dizer com essa frase não é que não se deve interpretar o mundo, mas sim mudá-lo, porque essa ideia de tipo os filósofos interpretaram o mundo, mas o importante, quando a gente coloca esse mas, esse porém, né? A gente tende a entender que tudo que veio antes não presta, né? Você joga fora tudo que veio antes. Mas esse mas, na verdade, tem uma ideia de superação dialética da coisa. Ele está tentando mostrar que, embora a gente interprete o mundo, a gente tem que também transformá-lo, né? Então você tem, como eu disse, ele está discutindo método, né? Então essa frase do Marx não é tão simples quanto o Henri Bugalho está querendo colocar, como se o Marx não soubesse que outros filósofos já propuseram outros meios de outros mundos, né? Outras realidades, né? Já propuseram transformações. Mas o Marx está falando aí dos filósofos do tempo dele, porque o Marx não sai da faculdade sendo Marx, né? O Marx ele é um trabalhador normal, que não tem nome nenhum, ninguém conhece Marx. Então Marx está debatendo com o pessoal dali. Tá debatendo com o pessoal que ele conhecia. Ele conhecia Bruno Bauer, conhecia Max Stirner. Ele tá batendo de frente com essa galera. Ele conhecia Feuerbach. Então ele não tá generalizando. Tanto que o nome do livro é A Ideologia Alemã. E tanto que é as teses sobre Feuerbach. Então ele tá falando nitidamente sobre quem ele tá falando, né? Mas beleza, bora lá. Nessa época até chamavam ele de Karl. Exato, não era Marx, era só Karl. Do Epicuro na sua tese de doutorado, e ele sabia que os filósofos não apenas interpretaram o mundo no passado, como, em algumas circunstâncias, transformaram o mundo, mas de modo nenhum, de modo algum, a filosofia teria esse papel fundamental de transformar o mundo. Talvez. Não, então, não é o que o Marx quis dizer, tá ligado? Não é. Ele não tá generalizando o negócio. Pode parecer, eu entendo que a frase parece que é isso. Mas que por isso que é bom a gente entender o contexto do escrito, né? A gente não pode pegar uma frase e tirar ela ali do resto do texto e da época que ela foi escrita e passar ela para uma interpretação universal daquilo e tomar como se aquilo fosse o norte e a crítica fundamental do Marx a toda a filosofia. Não é assim que funciona, né? Então o Marx está inserido no contexto, ele está falando exatamente para os
filósofos alemães da época dele. Talvez a filosofia marxista tivesse esse propósito, né? Aquilo que ele pensa sobre Olá, camarada. Conheceu da Heide do Humberto, muito legal. Tô bem, e você? Tá bem também? filosofia, aquilo que ele pensa sobre sociedade fizesse sentido, mas de maneira nenhuma a filosofia tem esse papel. Por isso, hoje eu quero fazer esse esforço de entender com vocês aqui se a filosofia tem esse dever de criticar o capitalismo e, como diz ali a pessoa, né, mais do que isso, se a filosofia que não faz isso não é mera autoajuda. Criticar o capitalismo nem sempre é dever da filosofia, né? Mas depois de Marx fica impossível você não falar sobre, não levar o capitalismo em conta, sabe? Não levar a forma econômica e social da sociedade em conta. Por isso que eu falei, se você não leva a luta de classes na sua filosofia é uma filosofia incompleta, tá? Tá bem também? Que bom, camarada. Fique muito à vontade aí. Seja muito bem-vinda. Entender isso, primeiro vamos aqui falar sobre essa ideia do Marx, né, de que os filósofos no passado apenas interpretaram o mundo de maneiras diferentes. Isso, como eu falei, é objetivamente falso, até porque em vários momentos históricos pensadores como Platão, por exemplo, pensaram um mundo diferente, pensaram um projeto de sociedade, claro que não foi implementado porque era utópico ou distópico, dependendo. Você vê que até se você generalizar para toda a filosofia, né? Você vê que o Marx não está errado, né? Que essa junção de teoria e prática que ele propõe com essa frase é justamente falando que ninguém propôs isso, né? Os filósofos antigamente eles idealizavam o mundo e de fato algumas mudanças vieram dessas idealizações, mas nenhum deles propôs uma teoria revolucionária, né? E quem faz isso primeiro é o Marx, né? De como você interpretar isso, basta ler A República de Platão e ali ele apresenta um modelo de sociedade que pareceria ideal para ele, né? Então... Sim, e não mostrou como se faz para chegar lá, né? Então você vê que Marx não está tão errado nisso quando você extrapola para todos os filósofos, né? Porém, óbvio que Marx está falando só da época dele ali, do pessoal que ele está dialogando o livro inteiro, ele passa falando com essas pessoas, né? Então, assim, é um mundo no qual os filósofos governavam e havia as castas, os estratos sociais, cada um com seu papel ali desempenhando, havia ali um modo de como as pessoas deveriam casar dentro daqueles estratos. Então, assim, ali havia uma proposta de mudança para o mundo, ali havia uma ideia de sociedade que o Platão idealizada, utópica, né? Concebeu dentro da sua teoria. Então, assim, é um modelo factível? Não sabemos, possivelmente não, mas ele pensou no modelo que ele gostaria, talvez, de ver implementado em algum ele propôs que como se faria essa transformação? Momento. Ou, por exemplo, o próprio Maquiavel. Maquiavel escreve O Príncipe, visando ensinar um governante como governar, e ali, claro, tem uma interpretação da realidade, porque é o modo como ele entende a dinâmica das forças políticas no mundo, né? Mas, mais do que isso, havia prescrições, havia, sabe, intenções práticas de como o governante deveria atuar. Então, assim, não era apenas uma interpretação. O Príncipe do Maquiavel, ele funda ali a literatura política, né? É o primeiro livro ali que vai falar sobre a Realpolitik, né? Que é a política real ali, né? Como que se faz aquilo. Mas ele não propõe uma transformação do mundo, não. É um manual de como manter o mundo do jeito que tá, né? Então, eu acho que a República de Platão eu entendo ele trazer, mas o Príncipe de Maquiavel não. Mas tem outros livros que surgem como propostas idealistas a um novo mundo, né? Mas, de novo, nenhum deles mostra como de fato fazer essa mudança. Quem une teoria com prática é o Marx, nessa frase, tá? É isso. Era um projeto, era, sabe, uma visão de realidade e um passo a passo de como governar com maior eficácia. Mas não apenas esses autores, né? Muitos autores, por exemplo, né, iluministas, que vão conduzir, inclusive, as ideias no sentido da Revolução Francesa, impactaram tremendamente na França daquela época, na Europa daquela época, século XVIII, século XIX. Então, assim, não dá. Interpretando. Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, tudo interpretando. Dá para dizer que os filósofos apenas interpretaram o mundo. Muitos pensadores levaram a mudanças drásticas, fundamentais, de maneira direta ou indireta. Então, assim, como eu falei, essa frase do Marx, embora seja uma frase de efeito e queira mostrar o caráter de novidade daquilo que ele faz, é uma frase objetivamente falsa. Mas, além disso... De novo, não é falsa porque ele está falando dos filósofos da época dele, tá? De quem ele dialoga o livro inteiro. Ele passa o livro inteiro dialogando
com um grupo de filósofos e eles fazem a tese em cima desses filósofos. Isso, né, entra na questão do que é o fazer filosófico, do para que serve a filosofia, o que ela se propõe a fazer. E aí a questão é prévia, né? Antes de interpretar o mundo, a filosofia ela é uma indagação sobre o que é a interpretação, sobre o que é o mundo, sobre, sabe, o que é a transformação desse mundo. Então, assim, a filosofia ela se põe muitos passos antes para tentar compreender as condições de compreensão da realidade, as condições de interpretação dessa realidade e, caso queira mudar, o que isso significa, o que isso implica, né? Então, basta pensar aqui nos 4 grandes ramos da filosofia, né? Então, todas essas coisas que ele falou aí, desses passos, né? A filosofia se coloca muito atrás, é exatamente o que o Marx faz, tá? Inclusive nesse livro, A Ideologia Alemã. O Marx está propondo ali um método de análise. Então, o Marx ele não está falando, tipo, vamos só mudar o mundo. Não, o Marx está construindo um método nesse livro mesmo. Ele está debatendo o que é conhecimento, o que é o ser, ele está debatendo ontologia, ele está debatendo tudo isso. Então, o Marx está fazendo esse apanhado anterior que ele fala que existe, né? Sei lá, beleza. É aquilo que a gente poderia entender como a filosofia Eu acho que alguém como ele estudaria Marx de verdade, é difícil. se desenvolveu ao longo de Mas essa barreira aí é falta mesmo de se aprofundar na filosofia, né? Entender qual que é a discussão do método. 25 séculos, tem 4 grandes ramos, que de maneira alguma tem qualquer pretensão de crítica ao capitalismo e isso não torna menos válida, menos interessante, menos importante para o pensamento, não faz com que elas deixem de ter mérito ou que se tornem autoajuda. Então, por exemplo, você tem aqui, né, a metafísica, seria uma investigação sobre a essência da natureza e aqui fala de questões fundamentais, né? Por exemplo, o que é o ser, o que é o ser, a questão sobre a máxima generalidade, o que é o ser, sobre a questão do espaço-tempo, a questão da identidade, a questão da causalidade. Basta pensar, por exemplo, no trabalho do Immanuel Kant, filósofo alemão, A Crítica da Razão Pura, é essencialmente uma obra, em parte pelo menos, de metafísica. Ou a própria obra do Aristóteles, né, a metafísica, que dá o nome para esse ramo, que é a investigação do Aristóteles de ontologia, sobre o ser, né, o que é o ser. Metafísica não é a busca do ser, a busca do ser é a ontologia, estudar o ser pelo ser. Metafísica é um ramo que estuda, é um guarda-chuva gigante que tem a ontologia ali, que estuda o ser pelo ser, mas a metafísica é sobre objetos não palpáveis, né? Liberdade, consciência, ser, que mais? Tempo. Metafísica estuda tudo que não é palpável, né? Mas Marx discute isso também. Marx discute isso também. Marx discute ontologia, não com a palavra ontologia, mas depois você vai ter um filósofo, George Lukács, que ele vai falar sobre a ontologia no pensamento marxista, né? Então, metafísica além do físico. Obrigado, camarada. É isso mesmo. Então, a metafísica é um campo muito maior. Mas o que acontece é que a filosofia, ela tem um movimento dialético nela mesma. Marx ele não chega e ignora tudo que aconteceu antes e funda a partir dele um novo pensamento. Não, o Marx dá continuação a um diálogo que vem acontecendo desde Aristóteles, desde os pré-socráticos lá. Então vindo essa discussão, né, de maneira dialética, passando por filósofo, até que chega no Marx. Então Marx pega Hegel, que é o último dessa conversa, né, que ele passa de Kant, vai para Hegel. Então Marx pega Hegel, então dá mais um passo ali. Então o Marx ele vai fundar um novo método de análise, que vai ser importante para você utilizar esse método para estudar todas essas outros ramos da filosofia que o Henri Bugalho está colocando aí, metafísica, ontologia. Então hoje não como eu falei, não é que você não pode fazer filosofia sem criticar o capitalismo. É que você tem que levar em conta a luta de classe. Porque a partir de Marx, o ser, a consciência, agora ela é intrinsecamente ligada a uma classe social. Entendeu? Você precisa tratar o ser enquanto ele colocado no mundo, enquanto pertencente a uma classe social. Se você não trata ele como uma classe social, você não está tratando do ser. Você está tratando de um ser idealizado e não do ser material. Então por isso que eu falo, você pode fazer isso? Pode. Mas você não está falando de um ser. Você está falando de alguma coisa que você inventou que é um ser. Então a importância do Marx é essa, é tão grande
que você tem que levar em conta, se você for falar de ser, né, de consciência, de sujeito, você tem que levar em conta a luta de classes, porque a partir de Marx fica impossível você não falar de luta de classes. Até aí, você não precisa criticar o capitalismo. Você pode assumir a ideologia da classe dominante, não tem problema nenhum. Você vai continuar fazendo filosofia, mas você vai estar fazendo filosofia para a classe dominante. Por isso que eu volto a dizer, filosofia sem luta de classes é uma filosofia pela metade, né? Então é isso. Materialismo histórico dialético surge a partir desse ponto? Sim, sim. O dialético do materialismo do Marx vem do Hegel, né? O Marx, se você quiser entender o pensamento de Marx, você tem que entender o pensamento de Hegel, porque o Marx não desenvolve o dialético. O dialético ele pega inteiramente do Hegel. O Marx ele vai só tirar o idealismo do Hegel, colocar o materialismo, e o histórico também já vem de Hegel, só que Marx dá uma se aprofunda mais na parte histórica também, né? Então, como eu disse, o Marx ele não surge do nada, ele vem de toda essa conversa que vem acontecendo desde os pré-socráticos, desde o Antigo Egito, né? E termina em Marx, né? O Sartre, que é um filósofo mais contemporâneo nosso, né? Mais da nossa época aqui, que é depois de Marx, ele vai falar que o marxismo é o horizonte intransponível do método. A última palavra em método é o marxismo, entendeu? Então é aquele negócio, você quer fazer filosofia sem utilizar o marxismo? Beleza, você faz, mas é incompleto. Porque o Marx colocou esse novo paradigma que é inserir o sujeito na realidade. Então, e o sujeito na realidade é um sujeito pertencente a uma classe. Filosofia sem luta de classes seria o sofismo. O sofismo, ele é Eu não tenho muito conhecimento para falar sobre sofismo, mas ele não se aplica a toda outra filosofia que não esteja completa, né? Você tem outros tipos de filosofia para tratar, né? Também. Mas sempre quando você coloca o sujeito, você precisa disso. E o sofismo é uma coisa à parte mesmo. É uma escola que surge lá antigamente, né? Então, eu acho que é mais fácil tirar essa dúvida com o professor de filosofia mesmo. Ser. Então, assim, são questões essenciais, mas que não visam, obviamente, uma crítica ao capitalismo, porque nem sequer é uma crítica sobre, sabe, se... Filosofia sem luta de classes, como eu disse, já é uma filosofia pela metade, mas ela é essencialmente ahistórica e idealista. Porque você não trata o sujeito como um sujeito real posto no mundo. sistemas econômicos, sobre sociedade, sobre formas de organização social, não se propõe a isso, né? Então, assim, não tem sentido exigir isso da metafísica, porque não são questões que ela se propõe. Aí que tá o ponto. A metafísica, ela surge a partir de um sujeito. Essas coisas que não são palpáveis, né? Liberdade e tal, você depende de um sujeito para formular isso. Então você está falando de sujeito, então você tem que colocar ele na luta de classes. Então isso é falso o que ele está falando. Que você não precisa de estudar a forma econômica de um tempo para falar de metafísica. Você precisa. Marx coloca isso como um ponto que você é intransponível. Você tem que passar por isso. Você tem que passar pela formação econômica para falar sobre a metafísica. Senão você está fazendo idealismo, você está fazendo filosofia pela metade. Ou, por exemplo, outro grande ramo que é a lógica, que tem duas grandes divisões, que é a lógica formal e a lógica informal. A lógica formal que trabalha com, em alguns casos, com a lógica matemática, mas que trabalha com a lógica dedutiva. E, por outro lado, você tem a lógica informal que trabalha com argumentos indutivos, ou seja, quando você olha para a realidade e tenta elaborar argumentos a partir do mundo, né, do mundo real, do mundo empírico, e aí há outros desafios a partir disso, que também nos propõe a lógica, né, pelo menos o estudo da lógica, não se propõe a ser uma crítica de nenhuma estrutura social, nenhuma organização social. É que ele está preso a fazer a crítica. Fazer a crítica não é fundamental. É fundamental entender a luta de classes. Nenhum modo de produção capitalista ou não. Então, assim, não é algo que se propõe. Ela pode analisar, ela pode estudar a argumentação feita por críticos ou defensores do capitalismo, mas a própria disciplina, né, o próprio ramo de lógica não se propõe a isso. Se propõe a estudar a estrutura da argumentação. E aí... A lógica eu já não manjo se faz tanta diferença assim você ter a luta de classes, porque lógica normalmente se refere ao objeto e menos ao sujeito. Então eu não sei te falar se na lógica a luta de classes é tão importante assim. Mas em toda a disciplina de filosofia que trata o sujeito, a luta de classes é importante. Você tem, por exemplo, a ética, né, que tem a ver com... Dá pra dar umas dormidas boas durante o vídeo dele, tá? comportamentos nossos. E aí tanto... Ética
Ética também. É ultra importante a luta de classes. Qual que é a ética correta? A ética burguesa ou a ética proletariada? Ou a ética monárquica? A ética feudal? Entendeu? Em relação a outros seres humanos, quanto no coletivo, na sociedade. E aí sim poderia haver um momento, né, talvez aplicando aí algum ramo da ética para capitalismo, poderia haver uma crítica no modo de produção e nas relações que se dão no interior de uma sociedade capitalista, mas também nos propõe a isso. Ele acha que o Marx fala. É só sobre capitalismo, o Marx, né? O Marx ele toma a forma de produção como um universal, né? Ele vai falar sobre o capitalismo porque é a forma de produção que ele tá vendo, né? Mas o Marx ele não utiliza só o capitalismo, né? Ele vê a forma como a gente produz e reproduz a vida, né? Isso. Se propõe a estabelecer muitas vezes normas de conduta para nós mesmos e para outras pessoas, de modo a termos uma sociedade mais harmoniosa, ou a compreensão de como nós agimos de fato no mundo real e como esses comportamentos contribuem ou são corrosivos para a sociedade. Então, mais uma vez, não tem a ver com questões políticas necessariamente, tem a ver com relação com as mais pessoas, né? E aí se há algum princípio elementar, essencial de comportamento ético, se isso é contextual e depende, sabe, da região, da religião, do tempo, dos costumes, como é que se dão nos comportamentos morais. E aí você Sim, depende da forma econômica da sociedade. tem outro ramo importante da filosofia, que é a epistemologia, ou a teoria do conhecimento, que daí fala justamente dos critérios para nós conhecermos o mundo, como se dá o nosso conhecimento sobre o mundo, se é possível Falando do sujeito de novo, a luta de classes é importante aí também. conhecer o mundo, se as ferramentas que a gente possui, né, sensoriais, é suficiente para acessarmos a realidade da existência. Esses quatro grandes ramos, eles não se propõem a criticar nenhum sistema econômico em particular. Além disso, Não, porque não é esse o ponto do Marx. Ele critica sim o sistema econômico, mas a filosofia do Marx não é só sobre crítica ao capitalismo. A filosofia do Marx é sobre um saber ontológico, um novo método, um novo sujeito para a filosofia. tem outros ramos menores da filosofia, né? A estética, por exemplo, que foi o campo A estética também, o que que é o belo? O que que é o belo depende de que época você está inserido. que eu me dediquei na universidade, que é o estudo da obra de arte, da beleza, o que é o belo, o que é o gozo estético, o prazer estético. Então, assim, isso pode trabalhar sobre a questão do capitalismo, pode trabalhar, assim como fizeram o Walter Benjamin, por exemplo, na obra dele, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, ou como fez o Adorno Horkheimer, falando sobre indústria cultural, pode falar sobre isso, como a arte se insere no mundo capitalista, mas a gente fala de uma atividade humana aqui que remonta a milênios, muito antes do capitalismo, então, assim, essa Sim, sim, remonta a milênios, exatamente. A cada época o belo é diferente. O que é belo hoje não é o belo de antes. Imagina você pegar, sei lá, uma música que a juventude gosta, um funk carioca, e botar lá no feudalismo. Vai ser bonito? Não vai, mas aqui a galera gosta, tá ligado? Por quê? Porque é o sujeito inserido na história, né? Salve, camarada, tudo bom? investigação sobre a arte, sobre a beleza, sobre, sabe, esse aspecto cultural nosso, não precisa estar necessariamente inserido num discurso crítico ao capitalismo. E aí você tem filosofia da linguagem, que estuda o modo como a gente se comunica, né? Tem também filosofia da mente, que está relacionada Linguagem, o Marx discute isso na ideologia alemã também. à epistemologia e ao modo como a gente conhece e acessa o mundo também. Você tem filosofia política, que aí sim você vai ter diferentes autores que vão trabalhar sobre o capitalismo, mas não apenas sobre isso, não de maneira apenas crítica, mas também apologética, né, defendendo o capitalismo. Você tem autores liberais, autores conservadores, autores anarquistas, autores comunistas, autores das mais distintas vertentes. Então não há nenhuma necessidade que um autor da filosofia política seja um crítico do capitalismo. Não há necessidade, há diferentes correntes, inclusive, como eu falei, defensores do capitalismo. Tem, por exemplo, a filosofia da história ou a filosofia do direito, há vários ramos que vão se desmembrando aí, mas não há menor obrigação de se trabalhar sobre o tema do capitalismo. Muitos filósofos, ou a boa parte da filosofia, não se debruça sobre esse tópico porque não é a questão essencial Ele do acha filósofo. Quando o Marx Ele acha que o Marx é só crítica ao capitalismo mesmo. É isso que ele acha. Ele tá parecendo aquela galera que acha que o Marx só aceita a realidade que for material, porque ele fala sobre materialismo, sabe? diz Eu já vi o Kim Kataguiri falando sobre isso e o professor Marcelo Andrade também falando sobre isso. Que o Marx não entende palavras como liberdade, porque ele só entende o material. Tipo, mano, muito raso, velho.
muito raso. Isso aqui, como eu falei, é uma frase de efeito. Ele tem uma visão errônea sobre o que foi feito no passado e propõe uma postura que também é equivocada, porque não é aquilo que a filosofia se propõe, né? Então, assim, como eu falei, é uma frase de impacto que muita gente reproduz, né? Está no túmulo do Marx, essa frase, está na lápide dele. Então, assim, ele ficou marcado como esse filósofo da praxis, né? Ou seja, a teoria unida à prática, mas de maneira nenhuma, nenhum filósofo, nenhum especialista em filosofia, nenhum estudioso de filosofia tem qualquer obrigação de ser crítico ao capitalismo. Ele pode ser, inclusive, um defensor do capitalismo, porque há vertentes filosóficas que trabalham nesse sentido. Mas, como eu falei, eu Sim, esse é o ponto do Marx. entendo de onde vem e como isso está inserido numa compreensão bastante simplória e vulgar da filosofia, né? E aí quando ele Então, é você, Embugalho, que tá tendo essa compreensão simplória, né? pergunta se a filosofia que não faz isso, né, que não critica o capitalismo, se ela nos torna autoajuda, também tem a ver com uma ideia de que filosofia é filosofia de vida, né? Aí eu vou adotar esse princípio filosófico para bem reger a minha vida. E não tem nada a ver com isso. Você tem correntes filosóficas, por exemplo, que de fato fazem isso, né? Os estoicos, por exemplo, têm uma noção que pode tangenciar a autoajuda aí no sentido de o mundo é cagado, o mundo é complicado, portanto, eu devo aqui reger minha vida de modo a conseguir, sabe, aguentar, suportar essa vida aqui e tentar extrair um pouco de satisfação dessa vida. Mas por outro lado tem correntes que abraçam e abarcam o absurdo, a falta de sentido, como os nihilistas existenciais e que simplesmente não é autoajuda. Pelo contrário, o que eles propõem ali é que você compreenda a angústia do mundo, que você aceite a angústia e que você viva o mundo dentro das possibilidades que existe, tentar sobreviver nesse mundo aqui, aceitando o absurdo, e se não conseguir, se mate, vai, tire sua própria vida. Em casos extremos, mas eles acham que é uma fuga também, né? Então, só para deixar muito claro aqui, a filosofia é um campo gigantesco, que tem várias ramificações, muitas delas que nem sequer trabalham questões práticas, nem sequer trabalham questões objetivas do mundo real, trabalham com as condições para conhecer esse mundo, ou para falar sobre esse mundo, como é o caso da lógica. Como é que você estrutura uma argumentação racional que vai poder, sabe, explicar alguma coisa. Mas não se trata da explicação, se trata da estrutura que você vai montar para poder explicar. Então é algo prévio, é algo antes do conhecimento. É como você conhece a realidade, como você explica a realidade, como você acessa a realidade, como você cria as condições para poder ter uma melhor explicação sobre o mundo. Como faz a filosofia da ciência, por exemplo, né? Tentando compreender as condições para que você possa ter uma ciência que seja precisa e que revele de fato quais são os mecanismos do universo, do mundo que a gente conhece. Então a filosofia não se propõe a transformar o mundo e quando faz isso, mesmo se for de maneira direta, isso não é um pré-requisito para o fazer filosófico. E muito menos tem qualquer obrigação ou pretensão de ser crítica ou elogiar qualquer tipo de sistema econômico, modelo social, ideologia política ou alguma coisa relacionada a isso. Muitos filósofos, por exemplo, da história da filosofia, nem sequer trabalharam com questões políticas, nem sequer falaram de questões econômicas. Sim, é o que eu falei, é uma conversa, né? Antes do Marx não se falava disso. Mas depois que o Marx chega e fala assim, galera, a luta de classes é real, o sujeito é condicionado pela materialidade que ele está colocado. Então ele está necessariamente colocado em alguma classe social. Então o sujeito sempre vai estar vinculado a isso. Então depois que o Marx fala isso, meu amigo, já era. Todo mundo vai ter que começar a inserir o sujeito em algum lugar, entendeu? Aí a luta de classes vira, tipo, tema essencial para você falar sobre o sujeito. Antes dele, óbvio, antes dele, mano, ninguém pensava nisso. Todo mundo tratava o sujeito como se ele não tivesse inserido no mundo, né? Tentava colocar ele no mundo, mas não chegava de fato ao sujeito concreto. E o Marx consegue mostrar isso pela crítica que ele faz, tá ligado? Econômicas, sociais. Muitos deles trabalharam com perguntas ou questões puras da filosofia, que para isso você não precisa ser um marxista, para que fique bem claro aqui. Além de pensar também que você tem correntes céticas, né? Filósofos que questionam a própria possibilidade de conhecermos alguma coisa real sobre o mundo. Então, assim, eles simplesmente suspendem o juízo, olha, não sei a verdade, não sei se é possível chegar à verdade, portanto, eu vou aqui continuar investigando, mas me privar de tentar fazer afirmações categóricas sobre a realidade. E eles adotam essa postura com base na percepção de que, para certas questões, você tem várias correntes de pensamento distintas que apresentam respostas distintas, muitas delas parecem ser válidas, como eu não sei distinguir qual é mais válida do que a outra, como eu não sei dizer qual é mais precisa ou mais verdadeira do que a outra, eu vou lá e simplesmente me abstenho e observo como esse debate se dá. E essa é uma posição totalmente legítima e filosófica. Você adotar uma postura cética, um método cético para analisar a realidade, também é uma postura filosófica, sendo que você nessa postura... Ele tá relativizando, né? Ele tá falando que não existe verdade, né? Então você tem que ficar de fora olhando para observar, quando na verdade a filosofia discute o que é verdade, né? Não traz em si nenhum conjunto de conhecimentos, nenhum tipo de dogma filosófico, né? Nenhum tipo de afirmação categórica sobre o mundo que vise ter valor de verdade. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre essa pergunta, né? Se filosofia deve ser crítica do capitalismo. Como é que você entende isso? Como é que você associa com aquilo que você sabe sobre filosofia, né? Se você acha que isso é um pré-requisito para reflexão filosófica, obviamente não é, mas como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal, que ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no canal. Se torne um membro para dar uma força e também confira na Amazon com desconto no meu Henry Bugalho.